Pratos salgados para o ano novo. Torta de carne moída. Ingredientes: 3 ovos inteiros, meia xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó, 500 gramas de carne moída já pronta, feita com os seus temperos preferidos. Modo de preparo: no liquidificador ou à mão mesmo bata os ovos com o óleo, o sal e o leite. Em seguida acrescente a farinha de trigo e o amido peneirado e continue batendo e por último junte o fermento em pó. Não se preocupe, a massa fica meio mole mesmo. Unte uma forma ou assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo e despeje metade da massa no fundo. Coloque seu recheio maravilhoso de carne moída já prontinha e temperada como só você sabe fazer. E então termine com o restante da massa espalhando por cima, cobrindo todo o recheio. Leve para assar por mais ou menos 45 minutos em forno pré-aquecido em 180 graus. Torta de camarão. Ingredientes: 400 gramas de camarão, meia cebola picada, 2 tomates picados, 3 dentes de alho, sal e pimenta, 2 colheres de sopa de azeite, 2 ovos inteiros, 300 ml de leite integral, 150 gramas de requeijão, 80 ml de óleo, 1 colher de chá de sal, 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, salsinha picada, 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Modo de preparo: tempere o camarão com sal e pimenta do reino. Em uma panela coloque 1 colher de azeite para aquecer e coloque os camarões. Vire-os ou mexa assim que mudar de cor mais ou menos 1 minuto. Retire os camarões e reserve à parte. Nesta mesma panela refogue até dourar com a outra colher de azeite a cebola e o alho. Depois junte o tomate e jogue meia xícara de água misturada com 1 colher de farinha de trigo. Deixe cozinhar mexendo por 2 minutos. Desligue o fogo e acrescente os camarões reservados e adicione a salsinha, acerte o sal e a pimenta. Deixe esfriar o recheio e vamos fazer a massa no liquidificador. Coloque os ovos, o leite, o óleo e a farinha de trigo, bata por 1 minuto, junte o fermento e misture. Despeje metade da massa em uma assadeira untada e enfarinhada, depois recheie com o camarão e sobre o recheio despeje o requeijão com a ajuda de 1 colher e espalhe bem. Coloque o restante da massa por cima e polvilhe o queijo ralado por cima da massa. Leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 45 minutos ou até dourar. Espere esfriar para cortar. Empadão de frango. Ingredientes: 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, sal a gosto, gema de ovo para pincelar, 1 kg de peito de frango temperado, cozido e desfiado, milho e azeitonas, cheiro verde, requeijão ou creme de leite. Modo de preparo: em uma vasilha coloque o peito de frango já cozido e desfiado e junte o cheiro verde picadinho, o requeijão, o milho e as azeitonas, misture bem e reserve. Lembrete: o recheio deve ser colocado frio na massa. Em uma bacia coloque a farinha de trigo e a manteiga e comece a amassar até começar a virar uma farofa. Acrescente mais manteiga até formar uma massa bem molhada e lisa. Embrulhe e deixe na geladeira por uns 10 minutos, depois é só abrir com o rolo e colocar a metade da massa para forrar o fundo da assadeira. Depois coloque todo o recheio sobre a massa e espalhe bem com 1 colher. Com a outra parte da massa cubra todo o recheio e pincele sobre a massa a gema, para deixar seu empadão bem douradinho. Leve para assar por mais ou menos 45 minutos em forno pré-aquecido em 180 graus. Essa massa é perfeita e desmancha na boca. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like e comentário para ajudar o canal, pois esse é o nosso pagamento. Obrigado. Quiche de queijo branco. Ingredientes: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 ovo inteiro, 3 colheres de água, 5 colheres de sopa de margarina, 1 colherinha de café de sal, 1 caixinha de creme de leite, 3 ovos inteiros, 200 gramas de mussarela, 200 gramas de queijo branco Minas picado, queijo ralado para decorar. Modo de preparo: para a massa misture a farinha de trigo com a margarina, a água, o sal e 1 ovo. Amasse bem até a massa desgrudar da mão. Se precisar, coloque um pouquinho mais de água ou de farinha até que esteja em ponto de massa de modelar. Forre o fundo de uma forma untada ou antiaderente com a massa e espete todo o fundo com um garfo para fazer furinhos e leve para o freezer por 10 minutos. Depois asse essa massa por 8 minutos em forno pré-aquecido em 190 graus. Depois retire do forno, coloque o queijo mussarela picado e por cima o queijo Minas e reserve.
Em uma vasilha bata os 3 ovos com o creme de leite, uma pitada de sal e coloque essa mistura sobre todo o queijo cobrindo todo o recheio. Polvilhe queijo ralado por cima e asse por 15 minutos. Torta de sardinha. Ingredientes: 2 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos inteiros, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de queijo ralado, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 latas de sardinha picadinha ou amassada, cheiro verde picadinho, ervilha e milho verde, 2 tomates picados, alho e cebola, meia xícara de chá de molho de tomate. Modo de preparo: no liquidificador bata os ovos, o leite, o óleo e o queijo ralado até misturar tudo. Em seguida acrescente a farinha de trigo e continue batendo. Desligue a batedeira e misture o fermento em pó. Em uma panela refogue o alho, a cebola e o tomate, acrescente a sardinha e o molho de tomate e misture bem. Junte o milho, a ervilha e o cheiro verde. Misture e acerte o sal e, se preferir, coloque uma pitada de pimenta do reino. Em um refratário untado e enfarinhado, coloque a massa cobrindo o fundo da assadeira e coloque colheradas do recheio. Fica a seu critério fazer 2 camadas dividindo a massa em 2 com o recheio no meio, ou somente uma deixando o recheio por cima à mostra. Leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos. Nós do Receitinhas Caseiras desejamos a você e sua família um feliz ano novo, repleto de surpresas boas, muita paz, prosperidade e saúde. Muito obrigado por estar conosco durante todo este ano de 2024. Cada visualização, cada like e comentário seu é um grande presente para nós. Que Deus te ilumine e te dê em dobro tudo que nos recebemos. Estaremos juntos em 2025 com a graça de Deus. Um grande e forte abraço.